Somos um caso único. João Cantiga Esteves, há um ano atrás, as previsões de facto apontavam também para um ano difícil de 2010, a verdade é que a economia cresceu. José Sócrates vem agora dizer, até contra todas as previsões, o FMI, a OCDE, o Banco de Portugal, as próprias declarações do governador do Banco de Portugal, que tal como o ano passado, e de facto mérito lhe seja dado nesse ponto, ou à economia portuguesa, de que a economia, contra todas as previsões, cresceu 1,4% em 2010. Sim, ora bem, essa é uma questão importante e, se quisermos, há aqui 3 elementos que podemos focar. A questão do crescimento, que aliás, a semana passada, aqui mesmo falamos. Depois, ao longo da semana passada, tivemos os números do emprego e agora temos a execução orçamental. Olhando para tudo, temos de facto aqui uma situação que é preocupante. Sem querer voltar novamente à questão da execução orçamental, importa lembrar que era absolutamente necessário, neste momento, termos já sinais inequívocos do sucesso das medidas de austeridade no corte da despesa. E porquê? Porque, convém lembrar que em 2010 a despesa corrente subiu 3,4% no país. A despesa primária subiu 4,2% em 2010, quando já havia também medidas de austeridade. E, por exemplo, nós estamos a comparar o janeiro de 2011 com o janeiro de 2010. Eu relembro que em janeiro de 2010 a despesa corrente relativamente a 2009 subiu 14%. E nós agora ainda subimos quase 1% relativamente a 2010. Ou seja, isto é e continua a ser ainda descontrole do lado da despesa. Ora bem, e depois, a questão, e muito bem falada, dos juros, que já disse há pouco, subiram 23% e que está completamente, assim, descontrolado e percebe-se, estamos já a pagar a fatura do segundo semestre e do disparar das taxas de juros das emissões ocorridas em 2010. Este é um sinal muito inquietante, mas esta questão do regime e, sobretudo, do modelo, e aqui gostava de relembrar os números do emprego da semana passada, foram muito falados, o desemprego 11%, e obviamente é preocupante, e depois falou-se no desemprego jovem, realmente 23%, mas, neste momento, a crise tem dado aqui grandes equívocos. Porquê? Efetivamente, o desemprego jovem 23% é muitíssimo, mas se olharmos para os anos anteriores à crise, 2006 e 2007, o desemprego jovem era 18%. Não muito longe. É claro que 23 é pior que 18. Ou seja, há aqui um problema estrutural. Se olharmos, por exemplo, aos licenciados desempregados, de facto, 8,2%. Foi os números da semana passada. No período entre 2005 e 2007, os desempregados andavam entre os 7% e os 8%. Segunda questão, os desempregados de longa duração. Saiu um número de 54,5%, são desempregados que estão já há mais de um ano à procura de emprego e não concordam, e não conseguem. Foi exatamente o mesmo valor entre 2005 e 2007. Ou seja, a crise veio baralhar aqui um problema que é claramente estrutural, que se prende com o fraco crescimento, que se prende sobretudo com a não criação de emprego e muito menos a emprego sustentável. Portanto, ora bem, enquanto, por vezes, andarmos aqui com algum estado de negação e a querer imputar à crise aquilo que não é da crise, e que tem muito específico nosso, obviamente que é muito difícil também arranjarmos soluções. Portanto, eu julgo que é esse, digamos, o nosso problema. Há um problema, de facto, de política económica muito errada nos últimos anos e que, a pretexto da crise, está muito baralhada com aquilo que é nosso e aquilo que eventualmente é externo. Porque se olharmos para os números antes da crise, já eram todos eles preocupantes, como o caso do PIB. Como falamos aqui a semana passada, praticamente há uma década que a economia está estagnada. Mais um bocadinho, menos um bocadinho. E esse ponto, aliás, foi referido já na semana passada. Olhamos para uma economia que está totalmente dependente da importação de combustíveis fósseis, não há extração em Portugal. O preço tem vindo a subir. Já hoje o Banco Central Europeu tem alertado para a questão de, se a inflação continuar a subir com este ritmo, terá de aumentar os juros. É, de facto, aqui duas questões extraordinariamente penalizantes para a nossa economia. Por um lado, o aumento do preço dos combustíveis. Por outro, e por arrastamento, o aumento dos juros numa economia que está, de facto, eu ia dizer anémica, mas está em recessão. Certo, eu aqui neste aspecto há duas questões que me parecem interessantes. A dos combustíveis, enfim, julgo que há aqui também erros, vamos chamar, do Ocidente relativamente a esta matéria e da dependência ainda que temos do petróleo. Portanto, é de facto preocupante, digamos, e sobretudo com estes problemas que estão agora a surgir naquela região, é bastante complexa a dependência que nós temos energética relativamente ao petróleo. E quanto à inflação e as taxas de juros, eu, por acaso, entendo que provavelmente não temos uma saída plena da crise sem um aumento das taxas de juros.
E porquê, se me permite, o que é que se passa? Um grande problema desta crise é, assumidamente, a falta de liquidez do mercado. O pobre interbancário está parado. Os bancos não emprestam uns aos outros. Ora bem, claro que quando há falta de liquidez, o que é que isto quer dizer? Há falta de dinheiro. Quando há escassez, o preço sobe. Portanto, eu estou convencido... E não só porque está a ser mantido artificialmente. Exatamente. E o mercado não funciona por isso mesmo. Exatamente. Nós continuamos. A questão não é ter dinheiro barato ou dinheiro caro, é ter dinheiro e não ter dinheiro. E neste momento, porque estamos a manter artificialmente as taxas de juros, não há dinheiro. Enquanto o preço correto não existir, o dinheiro não aparece. Ou seja, o mercado interbancário só começará a funcionar quando tivermos um preço correto de mercado, porque, repito, a liquidez só se atrai com o aumento da taxa de juro. Ou seja, eu não lhe empresto uma taxa, então e uma taxa inferior vou emprestar? Não. Obviamente, se a taxa for maior, eventualmente empresto. Portanto, eu estou convencido que a saída plena da crise vai ter que passar por um aumento da taxa de juros, que é grave, naturalmente, face a quem tem, nomeadamente, empréstimos indexados às ditas taxas. Mas repare, neste momento vivemos num ambiente totalmente artificial e virtual. A taxa do Banco Central Europeu é 1%. A Euribor, mais ou menos. E depois... Ninguém empresta. Aumentamos os spreads em vez de aumentarmos a taxa, porque o dinheiro está mais caro, mas está mais caro de uma forma artificial. Ora bem, e por isso eu acho que aqui, curiosamente, a subida das taxas de juros provavelmente vai acontecer, e vai acontecer exatamente também devido à inflação, mas acredito que vai ser necessário esse aumento das taxas de juros para termos uma saída sólida, consistente da crise, naturalmente no processo penalizando a empresas e cidadãos. Mas repito, neste momento a questão que se coloca às empresas não é entre ter dinheiro a uma taxa barata ou uma taxa cara, é entre ter dinheiro e não ter dinheiro. Portanto, há muito tempo que o mercado interbancário está parado e essa paragem do mercado interbancário está a provocar imensos problemas e, obviamente, a estarmos ligados à máquina do Banco Central Europeu para financiar a economia. Ora bem, tudo isto é virtual, tudo isto estamos longe de uma certa normalidade. Mas, João Cantigas Esteves, entre o ponto que estamos hoje e esse ponto final a que chegaremos, na sua opinião, com essas medidas, há de facto as famílias. Os últimos números apontam para 100 famílias todos os dias apresentarem junto da banca um pedido de insolvência, não conseguem pagar a casa, são 100 famílias por dia, de facto é muita gente num país tão pequeno, e as empresas obviamente que estão a pagar juros elevados. Há este entretanto que é preciso cautelar. Certo, agora a questão é esta, é que convém dizer que nós tivemos, desse ponto de vista, um ambiente bastante positivo com taxas de juros baixíssimas até recentemente. Agora, de facto a questão que se coloca, e no caso das famílias é preocupante, e deriva também de um erro muito nosso em Portugal, que é a sistemática indexação do crédito à habitação à Euribor. E não a opção por taxas fixas. Que, do meu ponto de vista, é errado. Ou seja, nós, historicamente, e em particular em Portugal com maior força, transferimos o chamado risco de taxa de juros, sem querer ser muito técnico, o risco de taxa de juros para o cidadão que compra uma casa e que, naturalmente, não está preparado nem tem condições de gerir o risco de taxa de juros. O que os intermediários financeiros fazem isso muito facilmente. O cidadão que compra uma casa não tem. E esse também é algo que tem sido uma prática, quanto a mim, errada, porque dá uma incerteza enorme, no caso da prestação, quando indexamos o crédito à habitação à taxa Euribor. Ou seja, é um erro nosso também. Francisco, esta questão dos juros é obviamente muito penalizante para as empresas e para as famílias. Não, isto parece-me evidente que há aqui três aspectos que estão todos a conjugar-se, não é? Que é os juros, primeiro, desde já a inflação que se tem vindo a acentuar em virtude de outro fator, que é o petróleo, também em virtude desse fator, do aumento das matérias-primas e, portanto, e depois temos a reação a isso que poderá ser aquilo que estamos aqui a falar, que são o aumento das taxas de juros. Portanto, e acrescendo a isso, temos em Portugal reduções de salários, aumentos de impostos, portanto, obviamente estamos a ser sujeitos a uma pressão enorme. Estamos a ser sujeitos ao nível das famílias, ao nível das empresas e, portanto, é difícil. Eu concordo com o que disse o professor Cantigas Esteves, que mais tarde ou mais cedo este aumento das taxas de juros teria que ocorrer, não é? Agora, parece que em Portugal vem tudo ao mesmo tempo. Parece que não bastava a nossa situação local, como ainda temos que apanhar com a situação, por exemplo, agora da Líbia, do Médio Oriente em geral, que fez esta escalada, já existia, mas também acentuou esta escalada dos preços do petróleo e de matérias-primas. Portanto, vamos ver como é que nós conseguimos dar a volta a esta situação. Não me parece nada fácil, parece-me de facto há dados, como os que acabou de referir, que começam a ser muito preocupantes e é muito difícil dar a volta a isto. É de facto preocupante. Eu confesso que não consigo apontar um caminho
que nos permita dar uma volta a isto de um dia para o outro. Francisco, numa resposta muito breve, foi feito um esforço por parte das empresas portuguesas e por parte do Governo para apostar em mercados que hoje estão sob uma tensão grande. De facto, como o Francisco dizia, o que é que nos pode acontecer mais? Até isto, este esforço que foi feito. Algumas empresas investiram muito dinheiro nestes países, nomeadamente na Líbia, no Egito, e vêem-se agora, sobretudo neste último país, numa situação de poderem perder tudo o que investiram. Repara, é verdade, o ideal para as nossas empresas é podemos apostar nos Estados Unidos, podemos apostar na Europa Ocidental, mas efetivamente nossas condições de competitividade levam-nos a ter que apostar nesses mercados emergentes. Esses mercados emergentes têm um custo que é sempre o risco, que está acentuado e que devem ter um retorno também que tenha em conta esse custo. E agora estamos a confrontar-nos com esse custo. Eu diria que mais tarde ou mais cedo, eu acho que nós não poderíamos ter evitado apostar nestes países. As condições da nossa economia são assim. Nós temos de ser pragmáticos, temos esse risco e vamos ver qual é a evolução que vai ter. Pode ter também uma evolução positiva no futuro, não é? João Cantigas Esteves, nos 30 segundos que nos restam, que comentário é que gostava de fazer a esta questão? Eu julgo que é preocupante e, sobretudo, eu ligo esta questão à questão genérica da energia. Eu acho que este é um problema que o Ocidente tem lidado muito mal. Relembro que, até em termos financeiros, ainda hoje os Estados Unidos importam 10 milhões de barris todos os dias, a Europa sensivelmente o mesmo. Há aqui uma dependência brutal, quer em termos energéticos, quer em termos financeiros. E já agora, só uma palavra de cruzamento isto com o nosso caso dos combustíveis, em que também aqui não temos folga nenhuma, porque aí o Estado também aplica uma tributação completamente escandalosa em cima daquilo que já são preços caros. E, portanto, caros. não há forma de reduzir a tributação. E, portanto, aí há uma dependência do orçamento também financeiro do ponto de vista do petróleo. E é aqui que é tanto. Por outro lado, este relacionamento, vamos chamar do Ocidente, com estes países, vai ter que ser revisto, porque há, de facto, aqui muita ambiguidade, para não dizer até alguma hipocrisia, perante regimes que, enfim, que nós agora analisamos com cuidado, acordamos para eles e, quando olhamos para aqueles regimes, ficamos completamente, enfim, surpreendidos de como é que foi possível nas últimas décadas. Basta olhar para as declarações da Angela Merkel hoje sobre o discurso de Gaddafi a dizer que são muito, muito, e repetiu 2 vezes, preocupantes. O Barak é uma espécie de uma criança ao pé de Gaddafi, não é? Vamos ver. E o Orçamento de Estado prevê 78% de preço médio de $78 para o que está, de facto, muito longe disso. Francisco Proença de Carvalho, João Cantigas Esteves. É sempre um prazer tê-los neste Acerto de Contas, uma opinião muito lúcida sobre aquilo que são os temas da atualidade.